Oiê, eu sou a Gleice, mãe do Murilo, de 5 anos, autista. Oiê, sou a Pamela, mãe do Gabriel, autista. Eu sou a Aline, mãe da Elô, T21. Nós somos o Pode Acolher, um espaço reservado para a inclusão, informação e acolhimento. Vem! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Acolher, um espaço feito por mães atípicas, sempre em busca de inclusão, informação, acolhimento para todos vocês que estão aí em casa. Nós mesmas aqui aprendemos muito sempre. Eu quero agradecer mais um episódio. E no episódio de hoje, estamos com uma pessoa muito especial, Dr. Flávio Alves, neuro. E eu vou até dar uma lida aqui para vocês terem ideia da pessoa que está aqui na minha frente. Ele é médico formado pela Faculdade de Medicina do ABC e residência em pediatria, especialização em neuropediatria e é mestre em ciências da saúde, doutorando e pesquisador do cannabis medicinal, que eu acho que é um assunto muito polêmico, mas muito importante, que todo mundo quer saber. E presidente da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Seja muito bem-vindo, doutor Flávio. É um prazer estar aqui conosco, estar com o senhor aqui presente. E conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre o que levou você a pesquisar mais sobre o cérebro, digamos assim, né? O que levou você a estudar? Então, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, obrigado, Pamela, Aline, Grace, pelo convite. Eu acho que é sempre um privilégio, né, a gente poder bater um papo, trazer um pouco, né, também aí do conhecimento científico, né, principalmente aí para as mães, né, para os profissionais também que assistem aqui o podcast. Acho que esse trabalho é fundamental, né, e agradecer o convite e respondendo aí a tua primeira pergunta, né, o que me levou a estudar o cérebro, né, é bastante curioso, né, porque sabe, quando eu entrei na faculdade de medicina, muito de inspiração veio do meu pediatra, né? Eu sempre fui um rapazinho assim, bastante asmático, então, né? Minhas visitas no pediatra eram bastante constantes, né? E eu gostava muito do trabalho dele, né? Como ele acolhia, como ele cuidava, né? E acabei entrando aí na faculdade de medicina, né? E eu idealizava, eu falei, olha, acho que eu vou fazer neurocirurgia, é tão divertido, né? E depois que você conhece a neuroanatomia, eu falei, nunca mais eu quero ver neurologia na vida, né? Nunca mais. E aí eu falei, não, acho que eu vou fazer a pediatria, né? Inspirado no pediatra que me acolhia, né? E fiz a pediatria, só que de repente na pediatria, né, eu conheci, né, a neurologia infantil, né? E me apaixonei, né? Porque eu gosto de sentar, gosto de conversar, gosto de bater papo, né? Gosto de orientar, gosto de ver essas pessoas, né, melhorando, evoluindo, né? E comecei a conhecer, né, as famílias com crianças aí com questões de neurodesenvolvimento, pacientes com TDAH, com espectro autista, e me identifiquei muito, né? Então eu falo, é uma maneira de poder vivenciar esse mundo da criança, né? Só que do outro lado, como profissional. Então, hoje, né, eu sou muito feliz com o que eu faço, né? E realmente a gente resgatar, né, a qualidade de vida dessas famílias, né, que tanto batalham quanto lutam no seu dia a dia, eu acho que é uma gratificação fantástica. Que legal, nossa, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigada. A gente está muito, muito feliz com a sua presença, para a gente é uma honra. Tenho certeza que hoje o público de casa vai amar e vai curtir da forma que a gente está curtindo, porque a gente tem informação, assim, da vida real aqui, e a gente está muito feliz, viu? Obrigada, viu? Por aceitar o nosso convite. Muito legal a sua experiência aí. Eu conheci uma neuro que ela começou a querer ser neuro depois que ela teve um primo com T21. E aí ela ficou tão encantada assim em querer saber as coisas que ela virou neuro também. Tem muitas histórias dessa, né? Tem colegas aí que, né, passaram por, né, olha, o TDAH aí na adolescência, entendem todas as dificuldades, né? Aí decidem ajudar as outras pessoas, né? Que então viram médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, né? Então acho que, né,
essa troca de experiência também ela é muito gratificante, porque, né, nesse tipo de caso, né, se você entende a realidade neurodivergente no teu dia a dia, né, a empatia dentro do teu consultório ela vai ser muito maior, né? E não é para qualquer um, não, viu? Porque eu vou te falar, o estudo, Não né? é pra Você imagina você estudar assim, mas é divertido. o cérebro, Então, né? todo mundo Mas se é diverte uma estudando missão alguma linda. coisa, né? E acontece muito com as mães, né? Uhum. Acho que acho que a mãe, depois que ela recebe o diagnóstico, a gente dá uma aprofundada em estudar, em querer saber mais. Que eu também já vi muitas mães que viraram ATs, que viraram terapeutas, Sim, de tanto estudar. De tanto estudar. De tanto estudar. sim, eu tenho várias mães aí que entram para essa vida profissional, né, desse mundo atípico. Então tem um pai maravilhoso que criou aí um clube de natação para as crianças atípicas. Olha, tem uma mãe, lindo, né? um mocinho que eu cuido, ela tá fazendo terapia ocupacional lá na Ai, faculdade para cuidar do olha. filho. É Né? sensacional, gente. Tenho famílias que, mediante às vezes a frustração de não encontrar um bom acolhimento e um bom atendimento em algumas clínicas multidisciplinares, fundaram as Fundaram suas próprias clínicas, sim. né, para escrever uma história diferente para os seus filhos, mais para os outros também, né? Então, o gostoso é isso, né? Essa empatia, ela contagia, né? Porque você vê, às vezes, aquele teu sofrimento em casa, né? Vendo o teu filho sofrer, que eu acho que não tem uma sensação mais complicada do que essa, né? E você simplesmente quer que as mães possam ter um caminho diferente, um olhar diferente. E muitas vezes, às vezes, por uma simples escuta num podcast, né, de entender, olha, mas, né, esse caminho que me foi proposto não é um caminho correto, né? Exatamente. Esse caminho que me foi proposto não é do interesse do meu filho, é de interesse de outras partes, né? Então, como que eu vou realmente mostrar o caminho correto para o meu filho, né? Só estudando, se capacitando. E essa é a grande verdade. E, às vezes não um estudo formal como uma faculdade, mas é ler, é estudar, é conversar, é ouvir as histórias para, né, não cometer os erros que muitos já cometeram. Né? Exato. E a família já vive aquilo, né? Às vezes a família já vive. necessidade gera oportunidade, né? Exatamente. E a pessoa vai, estuda, se capacita. E é ótimo. Isso. Exatamente. É Eu isso acho aí. lindo. E aí nós vamos aproveitar todo o seu conhecimento, né? E vamos fazer algumas perguntinhas aqui para você. E a primeira, sim, que a gente escolheu entre várias, né? Depois do diagnóstico, muitos pais ficam perdidos entre tantas terapias e opiniões, principalmente. O que realmente é prioridade nos primeiros passos após descobrir o transtorno de neurodesenvolvimento? Olha, eu acho que o primeiro passo é parar, é entender, né, quais são os comprometimentos que essa criança apresenta, né, para você poder estender a mão para ele, né, é não julgar, é não apontar o dedo, é acolher, entender que, por exemplo, no caso da criança autista, né, ele às vezes ele tem um comportamento disruptivo, mas não é culpa dele. Às vezes ele não consegue se comunicar e ele se frustra e ele acaba reagindo dessa maneira. Então, né, a primeira coisa é a compreensão, né, da própria criança, né? Então, quando você recebe desse tipo de diagnóstico, você vai ter que ir atrás, ler um pouco, estudar um pouco, entender, ver aonde que acontecem os prejuízos no teu filho para gente, né, para você ter profissionais que te direcionem a como estimular, né? Como médico, né, então eu preciso ser um pouco mais assertivo. Então eu preciso entender quais as defasagens que o paciente apresenta, o nível dessas defasagens, para tentar montar um plano terapêutico para ele, né? E logicamente, o plano terapêutico, né, quem determina tem que ser o profissional que está acolhendo aquela criança, né? É a equipe multidisciplinar, mas o neurologista vai guiar baseado no seu conhecimento, entender se a criança tem uma dificuldade maior na capacidade verbal, então a gente precisa focar mais na fonoaudióloga. Não, olha, a questão desse mocinho, ele é mais leve, é sensorial, ele não vai precisar tanto da fonoaudióloga, ele vai precisar da terapeuta ocupacional, né? Então direcionar de uma maneira individualizada, né? E entender, né, também se o paciente ele não tem comorbidades, né? Porque apenas uma pequena parcela das crianças no espectro não tem comorbidades, outras questões não somam, em paralelo, né? Outras. né? E se você não identificar e não tratar,
seja medicamentosamente, seja com abordagem terapêutica, a evolução não vai ser a melhor possível. Então, eu digo aqui, né, na verdade, não é exatamente um tratamento, né, que essa mãe vai, né, e essa criança vão precisar passar. É um processo de empoderamento, né? A mãe de se empoderar como mãe atípica, onde ela vai ter inúmeras barreiras, né? E vocês sabem muito bem, e barreiras que se vocês imaginam, né, ali que seriam simples, olha, mas a escola vai me apoiar, né? Às vezes não. É verdade. Né? Puxa, mas a mãe dos amiguinhos da escola vão me apoiar. Às vezes não. Ah, mas o convênio eu vou ficar tranquila, né? Eu vou me apoiar? Às vezes não. Né? O pai vai me apoiar? Às vezes não. Né? Então, exatamente. A gente tem que... Isso é um processo de empoderamento. A mãe entender o quanto ela vai ser importante nesse processo. O pai também, toda a família. Né? E você entender que, né, que vão ter momentos que você vai ter que sentar e se posicionar frente aos terapeutas, frente à clínica, ao convênio, para garantir, né, que o teu filho tenha acesso, né, aos melhores tratamentos. Então, assim, é bastante complicado, né? Porque é uma questão crônica, né? Uma questão que a criança vai ter que aprender a lidar com isso para toda a vida. Os pais vão passar durante um grande período ali, né? Aquela fase mais difícil, né? Mas no final das contas é como gerar a independência para o dia, né, que os familiares não estão aí, essa criança conseguir tocar sua vida, né? E como, né? Então, exatamente. Acho que é tanta coisa ao mesmo tempo, né, que cai, né, um tipo de um diagnóstico, isso cai como uma bomba, né? E se você não souber ir com cuidado, fazer um acolhimento, né, mostrar um caminho legal para essa criança, né, e para essa família, né, é muito difícil. Eu falo, e acima de tudo a gente está para isso, para mostrar o caminho. Se a família vai seguir esse caminho ou não, é uma opção da família. Se a criança vai seguir esse caminho ou não, né? Então são decisões. A gente vai tentar sempre mostrar o caminho com menos pedras, né? Para que essa criança consiga ganhar a independência lá na frente. Lá na frente, exatamente. É porque ainda a questão, no caso para a mãe principalmente, né? Se você vê a mãe, às vezes ela precisa de um acolhimento ali na hora. Porque às vezes quando ela fica sabendo daquilo, às vezes não um abraço. Conhece, exatamente. É um abraço, é uma coisa simples assim, né? Ela Mas não que sabe, às vezes, né, qual o caminho. Tem profissionais que não conseguem ter essa percepção, né? Você solta a bomba e sai correndo, né? Não é verdade? Ó, se vira, tá aí, ó. E aí já vem aquele milhão de coisas na cabeça da mãe, né, da família, que às vezes não entende sobre o assunto. E queira ou não, a gente começa a sempre pesquisar mais a partir do momento que acontece com a gente, né? Exatamente. Normalmente, eu digo por mim, eu não conhecia sobre o autismo nem nada. Mas a partir do momento que sai o diagnóstico, aí você já vê a necessidade de você ter que saber, pesquisar, né? Da onde que é isso, como que é, né? Meu filho, como vai ficar. Exatamente. Eu acho que as mães e a família, no geral, mas mais as mães, né, gente? Não tem como não direcionar, não tem jeito. A gente tem pai participativo, tem o pai que fica, tem o pai que não fica, né? Mas as mães terminam sendo as protagonistas da história pós-laudo. E a gente termina sendo vista depois como chatas, encrenqueiras, né? Porque a gente tá ali só querendo fazer valer o direito dos nossos filhos. Exatamente. Nada mais que isso, só querer valer isso. Então, muitas vezes a gente, no momento do diagnóstico, então, igual veio a pergunta, nesse momento do diagnóstico, e quando o senhor usa a palavra acolhimento, acho que é o momento, de fato, que a gente precisa dar as mãos, né? Porque recebeu um diagnóstico, nasce uma mãe diferente, já nasce uma família, mexe com os filhos, com os irmãos, com todo mundo, né, doutor? Exatamente. E você sentir na pele faz toda a diferença. Eu digo assim, né? Sempre trabalhei com pediatria e neurologia. Depois que eu virei pai, a minha percepção mudou completamente. Meu entendimento mudou completamente. A minha empatia com os pais e com as mães cresceu de uma maneira gigante. E isso que eu nem sou a mãe. Né? É a mãe. Eu brinco assim, né? Graças a Deus, né? É uma mãe maravilhosa lá em casa, cuidando delas para eu poder estar aqui. Como né? que é o nome da mãe? A Camila. Aê, Camila!
Assim, e o sonho da mãe é ser pai uma semana, né? Ah, sim. Uma semana Eu acho que tá uma bom. semana Uma é semana já muito. tá bom, né? Eu tô achando que o senhor tá sendo generoso aí. Acho que uma semana é muito. Fala pra gente, assim, já que a gente tá no início desse conhecimento, da descoberta, fala pro pessoal que tá em casa, os primeiros sinais que indicam um desenvolvimento neurológico em uma criança que seja diferente do esperado. Porque às vezes, eu até falei num podcast anterior, tem pessoas que só pelo pouco que a gente está mostrando no Instagram, tudo, tem gente que já vem perguntar, olha, o meu filho, ele tá andando na ponta dos pés, será que isso é? E pergunta diretamente pra gente, né, que tá... E, de repente, quais são, assim, para explicar pro pessoal, os primeiros sinais que a pessoa pode, de repente, entrar em alerta? Então, vamos lá. A primeira questão que a gente tem que entender quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento são transtornos, ou seja, alterações que atrapalham o desenvolvimento psicológico dessa criança, né? O desenvolvimento neuromotor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, né? Uhum. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que é o normal. Então, para isso, você vai ter que ter um bom segmento de um pediatra e é inevitável as comparações. A gente vai comparar com os pares da idade, com os da escola, para começar a ter as primeiras percepções. Quando a gente fala do transtorno espectro autista, né, o transtorno espectro autista ele tem uma apresentação bastante complexa, bastante heterogênea. Nós temos casos totalmente diferentes uns dos outros, né? Mas geralmente, os primeiros sinais, se a gente for falar dos casos mais clássicos, né, são crianças que atrasam o desenvolvimento da linguagem, né? Então, crianças que, né, você chegou ali, por exemplo, com 1 ano e meio, ainda não falam nenhuma palavrinha, chega próximo dos 2 anos, não fala, por exemplo, não junta 2 palavrinhas para falar uma frase, né? São crianças que não têm muito interesse pelos pares, né? Então, assim, não fazem questão de uma interação social tão grande, não tem, assim, às vezes um vínculo emocional tão grande com os pais, né? Então, algumas coisas que a gente vê, olha, crianças, quando você vai amamentar, às vezes não mantém esse vínculo no olhar, crianças menores, o pai chega em casa, a mãe chega em casa do trabalho, né? Ele não esboça nenhum tipo de reação, né? Muito se fala, né? Nossa, mas eu chamo ele e ele não ouve, será que ele, né, tem alguma dificuldade auditiva? Não, geralmente, né, a criança no espectro, ele não tem muito interesse pela voz humana, né? Então, não é interessante para ele. Então, esse a gente fala o critério A, né, do Manual de Saúde Mental, né, o DSM, então envolvendo tanto aí o atraso na linguagem, quanto o atraso, né, a dificuldade nas relações sociais, né, então são crianças que não têm esse interesse por brincar com outras crianças, brincar por os pares, né, às vezes tem interesse até por adultos, né, ou crianças mais novas, mas por pares mesmo não tem grande troca, não tem uma iniciativa social, né. Quando a gente vai falar do grupo B dos sintomas, mais o comportamento atípico, aí a gente entra nos movimentos repetitivos, né, nas estereotipias, às vezes nas questões sensoriais, né? Então, por exemplo, que vai desde, por exemplo, uma seletividade alimentar, onde ele não aceita grupos de alimentos, né? Até questões sensoriais, com barulho, com texturas, com cheiros, tecidos. Caramba, ele não consegue usar calça jeans de maneira nenhuma. Ele não usa sapatinho, ele só anda descalço de crocs, né? Ou se não corta a etiqueta, ele se desregula completamente. Você vai num shopping que tá mais cheio, ele começa a se estressar, né? Tem outras características também, a rigidez mental, né? Aquela adesão muito grande à rotina, querer sempre as coisas da mesma maneira, né? Então, e outros sintomas Você vai fazendo só menorzinhos, check, né? Mas assim, por exemplo, Quando ele vai né, falando, já às vezes, né, andar na ponta do pé, né? Então tem aí, então, como dizer, bastante heterogêneo, né? E isso pensar nos casos clássicos. Só que a gente tem que pensar também nos pacientes nível 1, né? Que são diagnósticos muito difíceis, né? São pacientes que às vezes tem um atraso discreto na linguagem, ou às vezes até tem uma verbalização adequada, mas começa a ter uma dificuldade social, né? Falei também, não falei mas é muito clássico o brincar disfuncional, né? O brincar
alinhando objetos, rodando rodinhas com partes, nessa predileção por movimentos que giram. Mas voltando aí ao nível 1. Né? Então, a grande angústia é essa questão social, às vezes vem a questão do hiperfoco, que é muito importante, né? A questão a questão de também poder, às vezes, ter estereotipias, movimentos repetitivos, mas de uma maneira, às vezes, até mais discreta, né? Então, às vezes, são pessoas que vão tendo uma evolução, mas quando começa a chegar ali, principalmente no Fundamental 1 ou no Fundamental 2, já a entrada da adolescência, né, essa questão social começa a se tornar muito mais evidente, né? Por quê? Porque às vezes você vê os amiguinhos amadurecendo, né, e já querendo coisas de mocinhos maiores, e a criança ainda naquele hiperfoco mais infantilizado, sem, né, a aceitação do grupo, então você começa a ter outros comprometimentos. Então, assim, não há como romantizar o autismo como se faz hoje em redes sociais, né? O autismo é um transtorno, seja ele mais leve, seja ele mais grave, ele transtorna, ele atrapalha a vida dessa pessoa, ela atrapalha a vida dessa família, né? Então é muito difícil e a gente tem que acolher, só que nós não estamos numa sociedade que acolhe, nós estamos numa sociedade que julga, que aponta o dedo, sendo que as nossas crianças e as nossas mães precisam ter a mão estendida, né? Só que não acontece, né? A Grace falou, olha, é a mãe chata, é a mãe doida, não é? Eu só quero o direito do meu filho, que tá na lei, né? E tá na lei, né? É assim como tá no diagnóstico, tudo que você escreveu, e ainda assim a gente ainda assim tem que provar, né? Mas o que já tá ali. O convênio se acha no direito de falar, não são 40 horas, são 10. Quer dizer, o senhor pega o seu diploma, então, tudo que o senhor fez, e joga fora, porque se o convênio que tá dizendo o que é bom pro meu filho, e às vezes, né, não só o convênio, mas assim, pessoas que mal olharam pro teu filho, mal conheceram, e aí por um e-mail eles chegam e falam, não, mas o teu filho não precisa disso, né, ele não precisa nada não, vai lá, meia hora de terapia por mês vai ser suficiente, vai lá que vai dar bom, viu? Vai. Né? Enquanto e infelizmente muitas mães que não conseguiram se empoderar com o conhecimento, porque o conhecimento aqui é que muda, né? Elas às vezes aceitam e falam, tá bom, né? É isso, e não é, né? Porque é um cérebro que precisa aprender por repetição, né? Então, né, ele vai precisar, né, para desenvolver essa linguagem, essa habilidade de comunicação verbal ou não verbal, ver aquela informação repetitivamente várias vezes na semana. Ou você acha que uma vez no mês, né, a criança com autismo vai conseguir desenvolver uma linguagem assim do nada? Não vai, né? Sinto muito, né? Infelizmente, né? É complicado, porque tem muitas famílias hoje que se você for ver, às vezes é uma sessão de psicólogo no mês, tem gente que não consegue, né? Não tem convênio, condições, que não tem gente que nem assim, convênio, a gente tem muitos cenários. Ou acima então de tudo que não tem orientação. Eu nem vejo que falta muita a orientação e eu acho que ainda é uma das questões aqui mais relevantes. Por isso que esse tipo de trabalho, ele é louvável. Por isso que eu falei para Grace, olha, eu faço questão de ceder o meu tempo voluntariamente para vir aqui e bater o papo com vocês, porque vocês também estão deixando de ficar com o filho de vocês, de dar amor, de carinho, em prol do quê? De acolher as outras mães e as outras famílias que, né, estão passando por esse processo nesse momento, né? Exato. E ninguém acolhe a mãe, né? Ninguém olha e fala assim, Grace, você tá bem, filha? Você tá bem da tua saúde mental, né? Será que você não precisa, né, assim, de um apoio, de uma terapia, de um apoio médico? Será que você não precisa, né, voltar a se respeitar um pouco, né? De falar, ó, pai, ó, negócio seguinte, ó, esse domingão aqui você vai ficar com ele, eu vou dormir, né? Porque eu não vou passear, não, ninguém quer passear, a gente quer dormir, né? Se tiver, dormir um pouquinho. Né? Mas assim, né? Mas é que eu falo, né? A gente precisa acolher, né? Acolher, porque são mães que num nível de estresse, de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de depressão, que, né, que realmente é muito difícil, né? Muito difícil. Eu ouvi uma informação que diz que a mãe, o nível de estresse dela é como se fosse de um soldado em guerra. Olha, é mais ou menos isso, porque assim, dependendo do paciente, você tem que estar num estado de hiperalerta tempo 24 todo, né? horas, porque assim, imagina uma criança de 7, 8 anos, totalmente não verbal, com nível grave de deficiência intelectual, com transtorno comportamental, subindo, escalando, quebrando, né? Assim, se batendo, né? Tem uns eu lembro que bate.
uma paciente minha, e a mãe tinha um nível de alerta nesse mocinho máximo. Uma vez, a mamãe é tabagista, e ela se descuidou, né? E dormiu, e o isqueiro caiu. E o menino pegou o isqueiro, começou a brincar no quarto, de repente pegou fogo na casa inteira. E a mãe acordando para resgatar o menino no meio das chamas, entendeu? Então, assim... Porque nem noção de perigo eles têm. Não Não, tem e você vai pôr a culpa nenhuma. nessa mãe? Não vai, porque assim, o nível de estresse, de desgaste, ela fala, Flávio, isso fica trancado todo santo dia, eu dormi de exaustão, né? Quem, né, e nesse momento de acolhimento todo mundo foge, né? Eu pergunto pra vocês, quando foi a última vez que vocês foram no cinema? Você e o marido de vocês, sem a criança? Nem lembra da memória. Nem lembra. Isso que eu tô falando de cinema, sem falar de outros passeios aí, né? Então, assim, né, por quê? Porque uma criança é difícil de lidar, muitas vezes, assim, todo mundo foge, né? Assim, né, os avós, por exemplo, olha, tem voz maravilhosa, mas, assim, já não tem aquela energia que é necessário, né? Aquele controle comportamental é muito difícil, né? E também não entender o que está acontecendo para aquele tipo de comportamento, né? Que a gente vê muito, é birra. Nossa. Não consegue Eu vi controlar o tanto filho. É. E você fala assim, como assim, né? A pessoa nem sabe que o meu filho tem e já tá falando que eu não sei controlar É ele. muito É. difícil. Então, nasce uma mãe atípica, nasce uma mãe exausta. Exatamente. Eu já Preparada ouvi pra muito guerra. isso. Nasce uma mãe exausta. Essa é a grande verdade, né? E a típica eu é acho o que dobro. talvez seja Passou uma de tudo. palavra que a gente ainda não tenha no nosso dicionário, né? Vou ter De que tão pesquisar. difícil que é. É isso aí. Exatamente. É. A bola vem pra... Temos perguntinhas dos nossos seguidores, que eu acho muito interessante fazer. Aqui. Tá bom, então, ó, a gente tem algumas perguntas aqui. Vou começar, então, com a Flaviane Oliveira. Beijo, Flaviane. Beijos. Obrigada por mandar sua pergunta, confiar aqui na gente. E essa daqui é bem legal, doutor, ó. É possível fazer o tratamento de TDAH sem terapias? Muito difícil, né? Quando a gente pensa no protocolo de tratamento TDAH, o que a gente tem de mais, né, atualizado até hoje, o tratamento TDAH ele é bimodal, né? Então, a terapia como número 1, né? Principalmente a psicoterapia, né? Trabalhar comportamento, atenção, controle de impulsividade, controle de agitação, memória, planejamento, organização, né? Então a terapia é fundamental, mais importante até do que a medicação em muitos casos, né? E quando o paciente tem um transtorno que transtorna, ou seja, né, um quadro que atrapalha a adaptação dele de uma maneira independente, aí você vai indicar também o tratamento medicamentoso, tá? Então assim, a terapia ela é fundamental. Tem pacientes que com o decorrer do tempo, com amadurecimento cerebral, né, vão perdendo a necessidade, mas o ideal no início, né, é sempre com terapia. Acho que depois, dependendo da evolução clínica do paciente, tem pacientes que vão ter uma alta natural mesmo, né, mas o início do tratamento, o ideal sempre, né, é a terapia e, Quanto né, mais cedo, melhor, né, doutor? quanto mais cedo melhor, né, e quando bem indicado, o tratamento medicamentoso. Joia. Mais uma? Mais Mais uma. uma. Então, essa daqui também é especial. Essa é do Thiago. Beijo, Thiago. O Thiago é o pai do Murilo, meu marido tá em casa. Ele mandou pergunta pro doutor Eu Flávio. adoro jabá, assim. Beijo, amor! Thiago. Doutor Flávio, o senhor poderia falar um pouco sobre os benefícios do canabidiol para o autismo? Olha, vamos entender algumas situações, né? O canabidiol, ele não é, assim, uma medicação como qualquer outra. Ele vem para regular um sistema, né? Então, o que é chamado de sistema endocannabinoide. É um sistema como respiratório, como digestório, que é invisível a olhos nus, e foi descoberto bem próximo de 1999, ou seja, é uma descoberta muito Nova. recente para a medicina, Jovem. né? Para o sistema endocannabinoide entrar na grade curricular das faculdades de medicina, psicologia, há uns 30, 40 anos, né? Então, a cannabis é uma ferramenta para se regular esse sistema, né? Porém, tem um perfil de pacientes onde você vê realmente um funcionamento muito significativo.
a gente pegar em termos de estudos científicos, né, o grande boom de estudos dos científicos de cannabis começou em 2016, 2017, 2018, né, quando começou a se falar em epilepsia refratária, né, aquelas epilepsias que o paciente tem 30, 40 crises ao dia, né, e o paciente não melhora com uma série de medicações, 4, 5, 6 medicações, continua tendo crise. Né? E nesse perfil de paciente começou a se desenvolver ali vários estudos do canabidiol com excelentes respostas. E a gente sabe que, por exemplo, né, muitos pacientes têm epilepsia, têm autismo, muitos pacientes têm autismo, têm epilepsia. E começou a se observar o quê? Que nesses pacientes com autismo, eles tinham não só uma melhora, né, das crises epiléticas, mas de comportamento, de foco, de atenção, de concentração, né, diminuindo comportamentos interferidores, melhorando o aproveitamento deles na terapia. Então começou a se crescer os olhos para esses estudos. Também nessa faixa 2019, 2020, né, começaram a se desenvolver estudos especificamente para autismo. Hoje a gente já tem cerca de mais de 30 ensaios clínicos, então nós estamos num nível de evidência já muito boa. Mas como isso não é ensinado nas faculdades de medicina, vai do médico ter o interesse de ir para essa área estudar. E eu realmente me apaixonei, porque quando eu comecei a ver os resultados nos meus pacientes, né, eu vi que eu conseguia mudar a vida de muitos pacientes extremamente refratários, que não encontravam, né, solução no tratamento da associação da terapia com as medicações quando os pacientes tinham comorbidades. Hoje nós já temos estudos mostrando que as crianças com autismo, elas nascem com níveis de endocannabinoides, são canabinoides que o nosso corpo produz, menores quando a gente compara com crianças típicas. Ou seja, a criança com autismo, ela nasce com esse sistema endocannabinoide num estado de desregulação. Então, por isso que, né, parece que funciona tanto, porque você dá a oportunidade de regular um sistema que nunca foi regulado. Né? Então, como que é feito hoje isso no Brasil? Né? Então, né, geralmente são pacientes, né, que a gente fala o uso compassivo, né, do canabidiol para o transtorno espectro autista. Então, são pacientes que já tentaram pelo menos 2 medicações, não obtiveram resultados, né, ou tiveram muitos efeitos colaterais não compatíveis, e aí você pode tentar essa opção de tratamento. Se a gente for pensar, por exemplo, em Israel, que é o país mais desenvolvido do mundo em relação aos estudos de cannabis, lá, desde 2024, né, o médico ele tem direito, inclusive, de escolher. Caso você entenda que as medicações convencionais vão trazer efeitos colaterais que podem trazer prejuízo a esse paciente, de entrar, inclusive, como primeira opção. Né? Eu digo que a gente precisa, acima de tudo, usar bom senso. Né? Por quê? Porque nenhum médico vai chegar, né, na casa da Grace e falar, Murilinho, deixa eu dar o remédio na sua boca. Né? É uma opção que a gente vai tomar em conjunto. Então, a gente vai mostrar, olha, paciente grave, refratário, que tem a indicação. Não existe remédio para autismo. O autismo é um transtorno órfão. Até porque não é uma doença, né, doutor? O tratamento do autismo é terapia. A medicação vem para as comorbidades, entendeu? Então, assim, ele tendo a indicação clínica, né, e você, né, em conjunto com a família, entendendo que é uma opção que, né, acaba sendo financeiramente viável, que, né, em comum acordo a gente vai topar fazer esse tratamento, então a gente vai direcionar, né, e geralmente a gente acaba tendo bons resultados, eu digo assim, se a gente for levantar em termos de estudos, né, em 60%, 70% dos pacientes, e acaba destacando também um bom perfil de segurança, poucos efeitos colaterais, principalmente quando a gente compara com medicações que acabam sendo prescritas à torto e à direito, né? Então, assim, que já são as conhecidas, né? Quantas histórias vocês já não ouviram na vida de vocês, na sala de espera das clínicas, enquanto seus meninos estão fazendo terapia, assim, o neuro fez um diagnóstico do meu filho com 2 anos e meio e falou, autismo igual risperidona, Nossa. né? Autismo é igual aripiprazol, aqui. Não, né? Você vai indicar se você tem um transtorno comportamental, né? E tem que ser tem que assim com a avaliando, cannabis né, e com qualquer outra medicação. Quando bem indicado,
né, você tem essa possibilidade de prescrição, né? Quando não bem indicado, você não vai prescrever. Mas assim, que tudo sugere que é uma alternativa extremamente promissora, né? Isso baseado tanto na minha prática clínica de consultório, tanto quanto dos estudos que hoje a gente tem publicados mundialmente, não tem a menor dúvida. Eu digo que realmente é o futuro né, do paciente de transtorno espectro autista. Essa é a minha percepção, né? E não é só no caso, para alguém que tem um autismo, né, doutor? O cannabis, ele serve para na verdade, tem algumas patologias, né? Coisas, então, né? epilepsia, hoje você tem um nível de evidência nível A, então evidência máxima, para dor crônica, né? Para espasticidade muscular, né? Para transtornos de ansiedade, né? Para alterações do sono, né? Para transtornos comportamentais relacionados a síndromes demenciais, por Alzheimer, né? Para melhora de qualidade de vida no Parkinson. Então tem, né? Aí uma gama de doenças, né? E eu acho que eu destaco principalmente aqui, logicamente, além do TEA, que é a minha praia, né? Mas realmente, né? E a epilepsia, é o meu dia a dia, mas os pacientes com dor crônica, né? São pacientes que têm um nível de sofrimento gigantesco e é uma alternativa terapêutica, assim, excelente, né? Que hoje, num dos maiores protocolos aí internacionais, a gente já entra, por exemplo, como terceira opção de protocolo mundial, entendeu? Então, assim, acho que a medicina, né, a endocannabinologia, a tendência é crescer muito, né? A questão é capacitar também os profissionais para saber estudar esse sistema, né? E compreendendo o sistema, entendendo se há ou não a necessidade da prescrição. Né? Exatamente. E é fácil, assim, não digo fácil, mas para a pessoa, se o médico receitou, por exemplo. Tem na farmácia. É fácil, você vai na farmácia, muito simples hoje em dia, né? Você atravessa a rua, você vai na farmácia e você compra. Com receita, né, geralmente uma receita de controle especial, a receita azul, né? Que é a notificação de receita azul, né? Então você vai, você compra, né? Tem na farmácia, tem via importação, né? Essas são as vias mais comuns aí. Sim, ótimo. Eu ia perguntar de outras síndromes, mas você já deu bastante exemplos aí do que esse remédio, que né? também se aplica, né? Isso, que é muito interessante saber, porque às vezes as pessoas têm muito preconceito com as coisas sem nem conhecer, né? Exatamente. E entender que aqui não estou falando da planta. É né? Isso. A planta, quem quer fazer uso da planta, faça, fique à vontade, não é um problema meu. Né? Não é nosso também. Dois, Exatamente. né? Aqui não quero discutir descriminalização, legalização, não. Quero discutir moléculas, né? Sim. Então, as moléculas extraídas da planta têm propriedades medicinais peculiares e que você não encontra em outras medicações. Então, quando você tem esse olhar de molécula, né, você vai pensar exatamente num tratamento medicamentoso, né? Então, esse é o olhar que eu tento trazer para o meu consultório. Quem quer fazer, faz, né? Cada um cuida da sua vida, né? Mas aqui a gente vai falar de molécula. Assim como eu vou falar da molécula da risperidona, eu vou falar da molécula do canabidiol, molécula do THC e das quais foram necessárias. Por aí vai. Perfeito. E aí, ó, finalizando de mais uma seguidora nossa aqui, a Paula. Beijo, Paula, obrigada por mandar sua pergunta, participar. E é uma pergunta também bem interessante. Se normalmente com os estudos, se deu para, nesses estudos, reconhecer que a falta de alguma vitamina é propícia, assim, em pacientes com TEA? Tem, assim, alguma deficiência de vitamina? Como Olha, se vê? assim, pelo grupo do TEA, não há nenhuma deficiência vitamínica específica, mas você deve dosar, né, aí, vitaminas, né, e moléculas do dia a dia, como você vai dosar nas outras crianças. No autista você tem alguns cuidados especiais, a gente sabe da importância, por exemplo, da vitamina D, né? Então, às vezes, as hipovitaminoses podem influenciar em questões comportamentais, mas pensar como uma criança. Se o paciente, O ômega, né, doutor? eu vou chegar lá. Assim, então, por exemplo, se um paciente que tem uma deficiência de ferro, né, uma anemia de ferropriva, ele vai ser um cara mais paradão, menos ativo, né? É um cara que, por exemplo, tem uma alteração tiroidiana, né, tem um hipertiroidismo, ele vai ser um cara bem mais agitado. Então, assim, você tem que pensar, né, que tem uma criança
passa por trás da criança com TEA. Você tem que avaliar a clínica pediátrica como um todo, né? Isso é muito importante. O ômega 3 é muito interessante. O ômega 3, o que ele faz, né, especificamente? Então, eu falo muito também para quem trabalha com, né, estuda a parte da cannabis. O ômega 3, ele aumenta a produção de endocannabinoides no cérebro. Então, né, esses canabinoides que o nosso corpo não produz, né, o autista não produz da maneira adequada, ele ajuda nessa produção, por exemplo, né? Então, é uma molécula aqui, né? E quando você estimula essa produção, você estimula o equilíbrio desse sistema que vai tentar trazer o equilíbrio, a homeostase desse organismo, dos neurotransmissores, né? Mas hoje também tem se falado, né, em muito, né, na saúde intestinal do autista, por exemplo, né? E a gente sabe que há uma relação, né? Então, quando você vai estudar a fundo o autismo, você começa a entender, né, o quadro inflamatório leve que há por trás disso, né? Uma grande seletividade alimentar, né, uma propensão maior a intolerâncias, por exemplo, à caseína, ao glúten, né? Tudo isso vai trazer uma tendência a inflamar esse intestino. E o cérebro e o intestino, eles se comunicam diretamente. Então, você precisa cuidar do intestino desse autista para o cérebro funcionar bem. E vice-versa, né? Então, cada vez mais, com as pesquisas, a gente tem entendido o autismo não só como os sintomas da ponta do iceberg, né? Mas um quadro aí, né? Um quadro de uma inflamação leve do cérebro, do intestino, né? Levando aí a uma neurotransmissão errática, né? E ao agravamento de muitos sintomas. Nossa, doutor, você falando assim, aí eu lembro, porque ele é o neuro do Gabi, gente, isso super indico, depois a gente vai estar passando em contato. Mas doutor, quando o senhor passou a primeira vez nas consultas que já foi receitado o ômega 3 pro Gabi, ele era muito mais seletivo. E realmente eu senti que após um tempo, depois disso, foi começando a modificar isso. Mas eu nunca achei que tinha Pode associação. ser uma coincidência? Pode, né? Mas pode também ter associação exatamente com esse equilíbrio, né, desse sistema. Sim. Né? Nossa, porque uma coisa que a gente acaba vendo na prática, assim, com muitos pacientes quando tentam cannabis medicinal, é a diminuição da rigidez, da inflexibilidade, né? E aí favorece alguns pacientes até, né, em poder experimentar alguns alimentos, né? Não é a via de regra, né? Mas tem pacientes que com a diminuição da rigidez e da inflexibilidade você consegue melhorar a seletividade. Porque às vezes está no olhar, né, doutor? Ele olha, já vê ali, já faz assim. E aí é porque ele já pensa que uma coisa que é mole, que ele experimentou, que todas as moles vão ser ruins. Exatamente. Né? Exatamente. E aí então ele você não aceita nem que você não gosta. Às vezes você não aceita nem pôr na boca, nem segurar na mão. Fala, não. Passa uma banana perto do Murilo que ele se treme inteirinho. Exatamente. E nunca comeu banana. Menina, nunca comeu Gabi banana. adora banana. Passa uma banana perto dele pra você ver o que acontece. Bom, gente, chegamos num momento aqui muito legal, quadro novo no nosso Pode Acolher, que a gente está trazendo hoje. E olha só quem que vai inaugurar o quadro. Ó, nossa cobaia. O nosso quadro que a gente está inaugurando hoje, que a gente está começando hoje, é um quadro para realmente ajudar as pessoas a separar a verdade da mentira. O fake, né? O falso do verdadeiro, o fake e o mito, coisas do tipo. Exatamente. E olha aqui, doutor. Opa, muito bom. É fato ou fake? Vamos ver. A gente vai fazer uma pergunta para o senhor. Tá. Aquelas eu levanto a perguntas- plaquinha, aquela O senhor das levanta boas. Aquela das boas, assim É que que a eu gente... falo, né? A aquelas, internet é a mesmo. terra da desinformação, né? Então muito. vamos desmistificar, né? E olha, doutor, é aquelas que até a gente olha e fala assim, pô, mas até a minha avó, que nem tinha conhecimento, sabe que isso não existe. Aham. Mas Exatamente. existem as pessoas que acreditam e o nosso dever aqui é trazer a verdade. Perfeito. E hoje o senhor vai, Então vamos lá. pregar essa verdade na cara da galera. Vamos tá? lá. Aqui, gente. Doutor Flávio, se uma criança atípica não falar até os 7 anos, significa que nunca mais ela vai falar? Não. Aqui, então, fake. Fake. Não, realmente tem crianças que atrasam, né?
E às vezes esse desenvolvimento da linguagem é mais tardio, né? Então, às vezes ele pode começar desenvolvendo uma ecolalia ali, ou palavras simples, né? Para transformar e tentar dar funcionalidade, né? Então, na criança a gente nunca diz nunca, né? Então, assim, a gente tem que investir, né? E quantas histórias vocês não ouvem de pacientes ali que às vezes eram não verbais e de repente eles começam a acelerar esse desenvolvimento, né? Porque são pacientes que a grande característica é o quê? É a baixa intenção comunicativa. E quando você consegue desenvolver essa intenção comunicativa, você acaba acelerando muito, leva muito tempo, né? Mas tem crianças que vão falar mais tarde, outras mais cedo, é muito individual, tá? Então, gente, Então, ó, fake. fake, tá? é fake. Mãezinhas, Fake. segura o coração aí. Se o teu filhote tá com 5, 6, 7 ainda não tá falando, diagnóstico não é sentença. E outra questão, verdade. né? Não é porque ele não fala que ele não pode se comunicar. Hoje a gente tem que oferecer aos nossos pacientes a possibilidade da comunicação alternativa, né? PECs, POD, tablet. Quantos autistas não verbais que eu tenho que chegam no tablet e ele adora intimidade com o eletrônico, eles pedem. Tem uma né? facilidade, Já, né? doutor, demanda lá, o doutor falava, não examinar, né? Ir embora. Não, só um pouquinho, né? Mas dá pra entender, né? Dá Já pra pensou? entender. Já Então, comunica. assim, Caramba. é isso, né? Mais importante que a linguagem, né, do que a fala, é a comunicação, né? Então, temos que explorar outras alternativas. Muito Tudo legal. bem. Vamos lá para mais uma aqui. Doutor Flávio, autismo é causado por vacina, fato ou fake? Imagina, né, gente? Isso é além das Gente, lendas isso é populares, pior. né? Meu O Deus autismo, do ele tem céu. uma causa multifatorial, né? A gente Aham. sabe que realmente a prevalência está crescendo absurdamente. Se a gente comparar os dados da prevalência nos Estados Unidos, se a gente pega 1999, era né, nós tínhamos a cada 500 crianças um autista. Se pegar dados aí mais recentes, né, de 2025, mais referentes aí a coleta de dados de 2023, um para cada 30. No Brasil, segundo o levantamento do IBGE, já vai para um cada 38. Então, assim, né, é multifatorial, né? Então, temos que pensar, né, muito na saúde materna, né? Então, eu falo, o autismo, né, a percepção é da causa epigenética, né? Então você tem essa predisposição genética e os fatores ambientais, né, vão acionar esse gatilho para desenvolver, né? Então vamos dar um exemplo, né? Uma mãe, por exemplo, que na gestação passa por estresses gigantescos, né? Uma alimentação lotada de ultraprocessados, medicações, né? Você vai liberar ocitocinas pró-inflamatórias pelo cordão umbilical para o cérebro dessa criança, entendeu? Então, o cérebro que já vai ter essa inflamação leve de base, já vai ter uma alteração do funcionamento, né, não dos neurônios, mas da micróglia, que são, né, as células que estão no cérebro junto com os neurônios, e isso vai favorecer o aparecimento não só do autismo, mas como de outras patologias, né? Não tem nada estabelecido que você possa comprovar que vacina vai causar, né? Achei até muito interessante, né? Agora, um senador americano, né, o filho do Kennedy, do presidente, né, ele disse que até setembro ele vai descobrir a origem do autismo. Eu gostaria muito, eu vou aplaudir se ele conseguir. Mas eu não acho que é um processo tão simples assim. Por quê? Porque você não vai encontrar um fator, um gene, uma causa, né? É multifatorial. Então, é fake, é fake. gente. Vacinem Pode suas vacinar, crianças. gente, pode vacinar Exatamente, tranquilamente, vacinem seus vacine. filhos. Né? Não tem nada a ver, né? Não vai prejudicar, pelo contrário. Pelo né? contrário. Fujam Só das fake favorecer. news, viu, gente? Exatamente. Próximo. Vamos lá, doutor Flávio. Conta pra gente aqui se é fake ou fato. Crianças com autismo não têm sentimentos nem empatia? Não, de maneira alguma, né? Eles têm Até me arrepia, dificuldades em expressar muitos dos sentimentos. Mas eles sentem, fica lá guardadinho, né? Expressar é mais difícil. E às vezes, quando vai expressar, se não sabe, às vezes vem uma grande explosão, né? Ou vem, por exemplo, uma estereotipia, né? Eu não sei expressar uma ansiedade ou uma grande excitação. Eu vou fazer essa estereotipia para me autorregular,
né? E principalmente se a gente fala, né, da heterogeneidade, desde o nível 3 até os pacientes, né, o nível 1, com boa comunicação, com bom potencial intelectual, tá? O Gabs, ele sente se você tá triste, não sente? Sente, sim, com certeza. Tanto que se de repente acontecer algo que ele já vê que tá meio estranho, ele começa a vir pro meu lado. Olha aqui, mãe, olha um desenho. Começa a tentar, parece que tirar o meu foco de qualquer outra coisa e sente. Muito Ele fake, sente. né? Lógico. Mais uma, doutor Flávio. Tô adorando isso. Essa é daquelas. Autismo tem cura se for tratado logo nos primeiros anos? Para começar. Olha, cura, Já começou por aí, né? né? É Essa uma palavra palavra muito da- forte. Então, Não para é. cura, eu digo Não. fake. Agora, para minimização de sintomas, né? Para uma funcionalidade plena, você pode desenvolver. Depende, de muitos fatores. Da estimulação, quanto mais precoce for, né? E do potencial interno dessa criança, principalmente potencial de comunicação, potencial de intelectual. Né? Ao meu ver, aqui o grande X da questão é também o potencial intelectual. Quanto maior o potencial intelectual, maior chance de independência e você minimizar isso, né? Mas você vai continuar sendo autista com as suas, Sempre. né, com as suas questõezinhas ali, né? Por mais que você esteja plenamente adaptado, né? E a falta, no caso de terapia, de todo esse tratamento, também pode reverter a situação para Vai um lado atrasar o ruim também? desenvolvimento. Então, Atrasar. assim, né, a falta da terapia adequada, a falta do estímulo cerebral adequado, a falta da intensidade adequada desses estímulos na idade adequada, né? O cérebro ele vai continuar amadurecendo, mas sem aprender o que ele precisa, o que ele tinha de defasagem. Então, você tem uma chance maior de um quadro mais permanente, né? A gente Uhum. tem que aproveitar o cérebro fresco. O primeiro boom cerebral é dos 0 aos 2 anos de idade, depois dos 2 aos 6 anos de idade, né? Totalmente diferente. Você vai pegar uma criança de 5 anos e pôr num plano de terapias, e você pegar uma de 15, se eles têm né, vamos dizer, um quadro parecido, e você pegar o de 15 por no mesmo plano, a evolução do menorzinho, a chance de ser mais positiva é muito maior. Neuroplasticidade, né? Uhum. Quanto menor o cérebro, mais plástico, né? Mais idoso, aí o negócio já complica. No adulto, então, É, né? mas No quando adulto, descobre- então, lascou, né? Não, e nem precisa Morar estar na- dentro do espectro, né? A gente Não. até quem é típico sabe mesmo que a gente, quanto mais velho vai ficando, a gente tem mais dificuldade de Pega aprender uma as criança coisas, que não né? foi para a escola até os 6 anos e pega uma, né, que teve um acesso à escola até os 6 anos. Você vai ver Pronto. que elas têm desenvolvimento totalmente diferente, porque criança precisa de criança para desenvolver. Exato. Exatamente. É importante falar para não ter medo, né, de ir atrás de diagnóstico, porque tem pais que têm Infelizmente, muito receio de ir até o diagnóstico, né? E isso também faz atrasar muito o desenvolvimento da criança, né? Exatamente. Então, assim, realmente é por isso que eu digo, o acolhimento aos pais é fundamental, né? E é muito difícil, porque às vezes, né, até chegar no médico, né, os colegas, os vizinhos, os professores, já viram, eles dão indícios, mas tem, infelizmente, famílias que optam por não, deixa pra lá, né? Só que tem muita gente falando uma coisa, né? E uma que tá falando ao contrário. Será que a Poxa. gente não deve ouvir quem tá falando, né? Exatamente. A maioria, né? Então é isso. Tem vezes que até a própria família, ela mesmo se recusa, né? Eu vejo que... Exatamente. Eu Mas conheço, sabe. inclusive. Parece que no fundo sabe que Sabe. tem algo, mas fala, imagina, isso é... Não Vai tem meu passar, nada a filho ver com isso aí, não, não. né? Com meu filho isso é- não. Imagina, Que uma coisa de coisa que você criança. passa. Vai pra escola que Só passa. que aí, Exatamente. coitada da criança, né? É. Vai crescendo sem o Sofrendo, tratamento, vai sofrendo. sofrendo. Tem uma que colocaram que eu achei engraçado. Que o pessoal tá comentando aí, ter um filho autista é karma de vidas passadas. Ai, Não, Deus. gente, Ô, ter castigo, né? Oh, meu Deus, como não que dá nem pode? para responder, né, num comentário tão absurdo, né? Não é fácil para ninguém que tá no meio, né? A gente tem que não adianta vir com teorias mirabolantes, a gente tem que encarar a realidade, né? Entender que essa criança tem uma necessidade diferenciada e que a gente precisa estender a mão para ela, não julgar. É isso, né? Ah, se todos entendessem isso, né? Seria... Né, tá cada abobrinha, né? E aqui a gente não tá julgando religião, nem nada Sim. disso. Mas a gente escuta muito, né? É karma, é um espírito já que
teve problema no passado e agora veio. É tanta gente, coisa. A gente, mãe, já tem tanta coisa para se preocupar. A família já tem tanta coisa. E ainda vem mais essa. Se palpite fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Oh, Na já verdade. tinha ganho na Então, Mega Sena. Me dá os números da cena, então. Pronto. É isso aí. Eu tenho esse tipo de palpite. É. Tem mais fato ou fake? Não, gostaram do quadro? Nossa, gente, Legal, demais. né? É bom porque a gente traz, né, o que o pessoal realmente fala, né, chamamos de ignorância, mas existe. Não é. A Tem, gente tem que desmistificar. tem, né? exatamente. O autismo, ele, assim, a sociedade está começando a entender aos pouquinhos o que é o autismo grave. Até a gente chegar na percepção de como incluir de verdade. Entender os casos, né, medianos e os casos leves e poder acolher todos esses, né, a distância é muito grande. Se a gente for pegar no Brasil 1 em cada 38, você tem um por sala de aula pelo menos. Pelo né? menos. Exatamente. E às vezes mais grave, às vezes menos grave, mas muitos que acabam passando negligenciados ali, né? E, inclusive por, às vezes, falta de capacitação dos profissionais da Perfeito. escola que estão ali. Então, essa capacitação, né, ela é fundamental, né? Eu acho que a gente está começando a ter uma noçãozinha, né, dos casos graves, mas, né, acho que, né, com esse tipo de trabalho, né, social é que a gente vai conseguir capacitar, né, as pessoas para entenderem, né, todos os níveis. E já é um começo, né? O Uhum. importante é dar sequência nisso. É isso. Tem alguma Agora? pergunta, né? Não, acho que só. Não, agora não tem pergunta, mas só um comentário, doutor, que o senhor estava falando de capacitação. E hoje saiu também uma notícia, né? Que acho que na Zona Oeste, a prefeitura abriu um centro para TEA, para tratamento de TEA, tudo. Centro grande, enorme. Uhum. Poxa, ó, show, 10. Só que é aquilo, né? A gente sabe que, além de todo esse peso já que o TEA traz, que o autismo traz, ainda tem a questão da comercialização, né? De o pessoal ganhando uma grana em cima e tal. Então, assim, de novo, para a gente não parecer ser pessimista nem chato, né? E aí eu não aguentei, tive que comentar. Falei, olha, gente, excelente que isso seja ampliado para todas as zonas de São Paulo, do Brasil, enfim, todo lugar. Só que não adianta abrir espaços lindos, cheios de brinquedo legal, educativo, se a gente não tiver profissionais capacitados. E em número suficiente Pra para atender atender. essa demanda. Se a gente pegar esse último censo do IBGE e pensar em 2,4 milhões de autistas no Brasil, Gente, é muita criança. é muita coisa. Isso porque meu filho não tá Muita. nessa lista, dela também não tá. Vocês Exato, receberam alguma porque eu não pesquisa? recebi nenhuma pesquisa. Isso sem falar, né, dos que exatamente Dos que que não entraram no censo, ou ainda não tinham um diagnóstico, né? É. Então, assim, é uma questão que a saúde pública ela vai ter que encarar com carinho, Com seriedade. né, e com uma seriedade muito maior do que foi até agora, porque o que a gente vê, às vezes, no sistema público é a preocupação com o que mata, né? Então, aqui eu preciso ter uma resolução, né, porque isso, né, chama atenção, né? Mas com transtornos, né, não necessariamente, né? Então, acho que a hora que a gente começar, né, a olhar, né, para o transtorno, né, e acolher essa criança, essa família lá no começo, se a gente for pensar em farmacoeconomia, o custo dessa criança lá na frente vai ser infinitamente menor, porque você trabalhou desde pequeno, né? Agora, às vezes, você vai deixar para fazer isso lá na frente, é um cara que já não consegue se inserir, né, na Não consegue sociedade. trabalhar. Exatamente. É, né? isso mesmo. Prejudicial Então- pro resto da vida, né? Então tem que Exatamente. capacitar muito, gente. Muito, muito, muito. Esses são os primeiros passos, né? Mas eu acho que assim, se pensar em 2025 com avanço tecnológico que a gente tá, eu acho que, né, poderia ter um olhar diferente, né? Que bom que as pessoas estão começando a cair a ficha. Sim, E exatamente. a gente tá lá pra Pra cutucar. Pra Pra cutucar. cutucar, Exato mesmo. Para Exatamente. orientar, para levar informação, e o Pode Acolher é isso, Gente. gente. Exatamente isso. Foi um papo maravilhoso. Vai ter que ter parte 2, viu, doutor? Vai ser um Ah, prazer. Porque, é olha, muito ficaram muitas assunto. coisas assim que a gente queria muito saber. Mas, Exatamente. né, estamos chegando aí no nosso finalzinho de bate-papo e pode deixar umas mensagens Eu aí só quero para os agradecer pais. essas 3 mães maravilhosas, né, pelo convite. É um privilégio poder estar aqui e tentar dissipar um pouquinho tanto do meu conhecimento, né, do dia a dia, mas também do conhecimento científico. E o que eu digo, né, um recadinho aí para as mães, né, não desistam, lutem, se capacitem, estudem, vão atrás dos direitos de vocês, conversem com mães que já passaram por esses
mesmos problemas, que elas vão saber te direcionar pelo menos qual que é o caminho mais adequado, né? Porque a hora que você faz isso, é o teu filho que vai ser o principal beneficiário, mas assim, a saúde da tua família também, né? Porque né, teu filho tá bem, vai deixar a mãe bem, deixa o pai bem, deixa a família bem. Quando o filho não tá bem, tudo se desestrutura, né? Então, vão atrás, não deixem ninguém falar por vocês, entendeu? Vão atrás dos direitos de vocês, porque isso vai fazer diferença não só para os filhos de vocês, mas para toda a família e toda a sociedade. Ótimo. Redes sociais, doutor. O meu Instagram pessoal é FG Alves, tá? Tá bom, então, a gente vai deixar na descrição vai ser um também. prazer. Precisar, tô à disposição. Onde fica o consultório, doutor? Fica pertinho, fica aqui em Santo André. Precisar, nas minhas redes lá tem os contatos. Tá Só bom. me chamar, se precisar, eu sou super acessível, tá bom? Exatamente. Então a gente vai deixar tudo na descrição certinho, para caso você quiser ter uma consulta com o Dr. Flávio, que nós super indicamos, realmente é só você entrar em contato. Alguma consideração final, menina? Só um recadinho, daí eu já vou agradecer também, mas só um recadinho, porque a gente, além do Pode Acolher, né, a gente acolhe todas as causas, mas também tem um trabalho muito bonito sendo feito, que é Lute pela Cura. Esse é fato. Fato. Esse daqui é fato, Lute pela Cura, que são mulheres empoderadas, mães, avós, tias que também estão aí em tratamento do câncer, que passam por esse momento que é bem pesado, bem triste. E aí a Andréia, querida, agora a Andréia está passando por um outro tratamento, né? Um outro desafio. A Andréia fundou o Sacolinhas de Amor, que é justamente, doutor, para trazer essa motivação para a mulher de novo, sabe? Então, assim, um lápis, um batom, uma roupinha, uma doação. Então, tá tendo brechó para ajudar outras, mesmo ela doente, mesmo ela lá no hospital, passando por um momento, assim, bem ainda desafiador. Pensando em outras, mas né? ela tá ali sempre, sabe, juntando todo mundo para fazer lá um brechó, para ajudar, um lápis de olho, porque a sobrancelha, no tratamento químico, né, a sobrancelha cai, os pelos caem. Então, um lápis para fazer, um batonzinho para trazer essa autoestima. Então, tá aqui, eu prometi para vocês, né, as meninas também, Beijo, super. Andréia, querida, Força tá aqui, aí, ó. Ajudem o projeto Sacolinhas de Amor, viu? É isso. É um projeto lindo, né? Obrigada. Lindo mesmo. Sigam nas redes sociais. Sigam nas redes. Vamos lá para os patrocinadores. Vamos falar das Suspensões Chega Chora. É uma oficina especializada em suspensão, direção e freios e fica no centro de São Bernardo do Campo. Então, você que tem o seu carro, é melhor você ir lá, faz a verificação antes que dê algum problema, viu, doutor Flávio? Qualquer coisa, o senhor já sabe. Chega chorando e saia sorrindo. Já chega... Então, a gente vai estar deixando o Naldo, proprietário, inclusive, está aqui junto com o Luiz ali, dando uma força. E... temos mais? O seu estúdio. O estúdio Pamela Gracier. Se vocês precisarem também, vou estar deixando na descrição aqui. Se você, mulher, quer ficar mais bonita, fazer uma micro, né? Dar uma renovada no visual também, pode entrar em contato com a gente. E eu, dona e proprietária. Tô pensando. Contabilidade e redenção. Pessoa física, pessoa jurídica, todos os probleminhas aí, Receita Federal, chama que a gente resolve. Resolve. E aqui E também, tem- gente, a gente tem a nossa consultoria Café com RH, a gente cuida, ajuda você, pequena, micro, grande empresa aí, a juntar seu time, a trazer os resultados, a conhecer o que vocês estão precisando, quais são os processos. Então, tem muita coisa legal que a gente pode fazer para que você, empresário, tenha o resultado com um time feliz. Time feliz trabalha melhor, traz resultado. Vem tomar um cafezinho comigo, Café com RH, segue lá nas redes. Maravilha. O senhor quer dar mais alguma consideração? Quer... Não. Tá tudo certo? Gostou certo, do nosso bate-papo? Já anotei os telefones aqui, que já sei onde contratar bons funcionários, onde Exatamente. deixar, né, as minhas pacientes mais bonitas, onde deixar Isso, o carro. já Né? sabe. Agora já passou o imposto de renda, né? Ah, Então, sempre mas aí tem com ela eu vou perrengue. conversar no ano Mas que vem. mas ano que vem já tem de novo. É isso aí, É doutor. isso, Muito gente. obrigada. Eu que agradeço, Muito meninas. obrigada mesmo de coração. Acho que o pessoal, assim, vai sair com muito conteúdo. Vamos divulgar, porque todo mundo precisa saber para incluir, saber para informar. Então, sigam nas redes sociais e nos compartilhem, né? Compartilhem os nossos Exatamente. conteúdos.
no Instagram, gente, Pode Acolher Oficial também, no YouTube, que é onde a gente vai estar passando os pods. E é isso, segue, compartilha. Foi uma aula hoje. Deixa lá suas dúvidas, fala se vocês estão gostando, o que mais conteúdos, quais assuntos, temas vocês querem trazer, né? Pedir para a gente trazer para ajudar vocês. Como o Dr. Flávio falou, é um trabalho social, a gente faz com muito amor, a gente faz com muito carinho. Então, cada like, cada curtida é um abraço de vocês na gente também, né? Exatamente, a nossa missão, o nosso propósito é isso. Falar em abraço, obrigada. Abraço, meninas, valeu. Tchau, gente. Tchau, gente, obrigada. Obrigada.